E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Bom, vamos direto ao assunto. Pensa numa gigantesca sala de arquivos, daquelas antigas, cheias de pastas, documentos e gavetas empoeiradas. Uma CMDB sem o domínio 4 é basicamente isso. É só uma sala de armazenamento. Os dados estão lá, claro, mas a sala está completamente no escuro. O material que vamos explorar hoje foca justamente no que a gente chama de insights. São ferramentas que funcionam como uma baita lanterna para iluminar essa sala. É aqui que a gente pega aquele dado bruto e estático e transforma em inteligência, em valor de verdade para o negócio. Afinal, sem conseguir visualizar e analisar a informação, a CMDB perde totalmente o seu sentido estratégico, né? E para organizar nossa conversa, aqui vai a nossa agenda. Vamos cobrir 6 pontos principais. Primeiro, o poder do Query Builder. Depois, dashboards e relatórios. O terceiro ponto é sobre Dependency Views e mapas. No quarto, a gente faz um mergulho profundo no CMDB 360. Em seguida, análise de impacto e, por fim, os indicadores e a medição. Ponto 1. O poder do Query Builder e como a gente interroga os dados. Historicamente, se a gente quisesse tirar respostas complexas de um banco de dados, precisava escrever um monte de scripts, aquela coisa super técnica e demorada. Mas olha, o jogo vira completamente com o CMDB Query Builder. O sistema traz um canvas super intuitivo, sabe? Aquele esquema simples de arrastar e soltar. A gente consegue montar consultas muito complexas envolvendo várias classes da CMDB, relacionamentos e até tabelas externas. E o melhor, usando funções avançadas de agregação e contagem, tudo sem precisar escrever uma única linha de código. É literalmente a democratização da análise de dados na infraestrutura. Na prática, essa ferramenta vira um verdadeiro investigador. Imagina que a gente precisa encontrar falhas de modelagem ou riscos. Dá para identificar rapidinho aqueles CIs órfãos, ou seja, aqueles itens que estão lá isolados, sem relação com nada. Quer focar em segurança? É só criar uma consulta para listar todos os servidores rodando com um sistema operacional obsoleto. A gente resolve isso em minutos. E o mais legal é que essas consultas ficam salvas, dá para exportar e usar direto em auditorias ou na governança do dia a dia. Tópico 2. Dashboards e relatórios. O monitoramento de alto nível. Bom, a busca ativa que acabamos de ver é fantástica, claro. Mas a gente também precisa daquele monitoramento passivo, acompanhando o status operacional da infraestrutura o tempo todo. E aqui é super importante entender a diferença entre duas abordagens, porque as duas são vitais. Os dashboards, ou painéis, são aquele ambiente dinâmico, interativo. Eles são feitos para o dia a dia, para a equipe operacional bater o olho e ver o que está rolando em tempo real, para reagir na hora. Já os relatórios, bom, esses são os registros oficiais. São estruturados, super detalhados, feitos sob medida por uma auditoria, por exemplo. A gente pode agendar para que eles cheguem em PDF por e-mail, garantindo que os gestores recebam a foto exata daquele momento, sem nem precisarem abrir a plataforma. Cada um no seu quadrado, mas os dois são essenciais. Avançando para o tópico 3, mapas e dependency views, aquela visão relacional. Saindo daquelas listas puras de dados, a gente entra num universo bem mais visual. Sabe aquele quadro de evidências de detetive em filme cheio daqueles fios vermelhos ligando uma foto na outra? A Dependency View é quase isso. É uma visualização hierárquica e navegável. A gente pega um CI específico, coloca no centro e vai expandindo. O sistema usa as relações lógicas da CMDB, tipo roda em, depende de, e constrói esse mapa dinâmico. Dá para subir para os sistemas pais ou descer investigando os filhos. Isso é absolutamente crucial para a gente entender aonde estão os componentes mais críticos ou detectar a ausência de alguma dependência importante. Mas a evolução natural disso é o Unified Map, que muita gente chama de Service Map. Enquanto a visão anterior começava a partir de um único pontinho no centro, o mapa unificado junta todas aquelas relações que o sistema descobriu automaticamente para mostrar como as aplicações e os serviços funcionam inteiros, de ponta a ponta. É, sem dúvida, uma ferramenta excepcional para fazer troubleshooting e para entender qual seria o impacto global se alguma coisa saísse do trilho. Só para deixar esse contraste bem claro, porque isso faz toda a diferença para dominar o assunto, a Dependency View foca em explorar em volta de um único nó isolado, mostrando quem está logo ali do lado, na infraestrutura imediata. O Unified Map faz o caminho inverso, ele tem uma visão holística. Ele mostra toda a topologia, cruzando a aplicação, o middleware e a infraestrutura numa arquitetura completa em camadas. E dá até para inserir essas consultas complexas de mapeamento lá no Query Builder para achar dependências super específicas dentro desses mapas globais. Quarto ponto, um mergulho profundo no CMDB 360. Agora, a gente troca a lente macro por um microscópio.
Se os mapas mostram a teia de aranha, o que acontece quando a gente olha bem de perto para o centro dessa teia com detalhes absolutos? É aí que entra o CMDB 360. Essa ferramenta traz um contexto completo sobre um único item de configuração e simplesmente acaba com aquela dor de cabeça de ter que ficar pulando de tela em tela, abrindo um monte de abas diferentes só para reunir as informações de um incidente ou mudança. É impressionante a quantidade de recursos que eles consolidam aqui. Numa interface só, a gente vê os atributos, a árvore de relações, todo o histórico daquele CI e, o mais legal, os registros operacionais reais vinculados a ele, tipo incidentes em aberto, problemas sendo investigados e solicitações de mudança. Tudo isso com uma linha do tempo cronológica. Ele integra a visão dos processos direto com a infraestrutura física ou lógica. Para auditoria e governança, isso aqui é um prato cheio. E como o próprio material original pontua perfeitamente, essa ferramenta transforma o CI numa entidade viva. O CI deixa de ser só um número de série registrado numa tabela chata de banco de dados e passa a ser um componente que respira dentro do ecossistema de TI. Tem um contexto operacional dinâmico. Isso possibilita uma gestão incrivelmente mais madura e consciente. Chegamos ao tópico 5, análise de impacto, a arte de prever o futuro. Bom, já que a gente entendeu a vida operacional de um CI, vamos focar no futuro dele. O que acontece se ele falhar? Ou se a gente propuser uma alteração? A análise de impacto é o processo metódico para prever exatamente essas consequências, e a lógica segue esse roteiro. Primeiro, a gente começa no nível microscópico, lá no CI que vai ser afetado. Segundo, a plataforma segue as conexões, principalmente as rotas de depende de e usado por. E o terceiro passo, que é o mais crucial, é determinar o impacto macro. O sistema traduz a falha técnica para a linguagem de negócios, mostrando quais aplicações vão cair, quais serviços serão afetados e quais grupos de usuários vão sentir o problema na pele. Quer ver como esse efeito cascata rola na prática? Imagina uma falha simples num servidor de infraestrutura básica. Essa falha não fica isolada. A análise de impacto revela a cadeia inteira. O servidor cai, aí o banco de dados que estava nele fica offline, o que deixa a aplicação de faturamento indisponível. Isso degrada o serviço financeiro e, no fim das contas, o cliente lá na ponta não consegue finalizar uma compra. Ter essa visibilidade antes de aprovar uma mudança no servidor é literalmente a diferença entre um dia normal de trabalho e uma interrupção catastrófica. E para fechar, seção 6, indicadores e medição, a saúde da CMDB. Olha, para toda essa inteligência visual e analítica continuar sendo confiável, a base precisa estar íntegra. É igual uma bússola, né? Ela só é útil se estiver bem calibrada. Não dá para construir toda essa rede de relacionamentos incrível e simplesmente abandonar lá. A gente precisa monitorar a precisão dos dados o tempo todo. Se a fonte de dados ficar velha ou cheia de erros, os mapas unificados viram pura ficção e a análise de impacto vai fazer previsões perigosamente erradas. É exatamente por isso que existem esses KPIs críticos. A gente está olhando para fatores que determinam o sucesso da plataforma. A pontuação geral de saúde consolida a correção e completude dos dados. Tem a densidade de relacionamentos, afinal, como a gente viu, se aí órfão não gera valor de serviço. Outro ponto é a cobertura de descoberta, para garantir que os scanners automáticos estão realmente achando tudo na rede. E, claro, a taxa de conclusão de certificações, que confirma se os proprietários dos dados estão auditando e validando as informações sob responsabilidade deles regularmente. E como a gente acompanha isso tudo? O domínio oferece um arsenal de ferramentas dedicadas. Tem o Performance Analytics, que é ótimo para avaliar as tendências ao longo do tempo. Tem o CMDB Health Dashboard, focado 100% na higiene e integridade dos dados, e o agendamento de relatórios, que garante que a prestação de contas sobre a precisão da plataforma chegue direto para a liderança tomar decisões rápidas. O que nos leva para uma reflexão final super importante para a gente fechar essa análise. Ao olharmos para toda a infraestrutura, a pergunta que fica é: o nosso investimento em TI está apenas empilhando dados naquela sala de armazenamento escura que a gente falou no início? Ou a gente está usando o Query Builder, os mapas unificados e o CMDB 360 para acender as luzes, prever impactos e entregar um valor estratégico de verdade? O domínio 4 nos desafia a sair do armazenamento passivo e ir para o insight ativo. Espero que esse nosso resumo tenha ajudado a deixar esse conceito ainda mais claro. Continue estudando, continue explorando as ferramentas e a gente se vê na próxima.